Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do módulo de formulários do Django. E nessa aula nós vamos começar a colocar a mão em prática aqui e entender como que funciona esse mecanismo esses dois mecanismos, tanto o Forms quanto o Model Form, do Django aqui. Então vamos lá abrir o nosso VS Code. Então o que que nós temos aqui? Nós temos o nosso app plataforma, que é onde nós queremos inserir o nosso formulário. Então aqui dentro nós precisamos criar um arquivo chamado Forms. Mas, Caio, vamos entender primeiro a estrutura do que o Django cria aqui pra gente? Se a gente vir dentro de Venv, lib64, Django, e aqui dentro da própria raiz do Django nós já temos os forms, ó. Tem esse arquivo aqui chamado forms, essa pasta chamada forms, e dentro do forms a gente tem algumas implementações deles. A gente vai entender o que é cada uma dessas coisas aqui mais pra frente. O que é esses fields, o que é esse form set, e por aí vai, ok? Então vamos lá. Vamos voltar aqui lá para o nosso app, que é o app plataforma. Aqui dentro eu vou criar um novo arquivo, new file, forms.py, e aqui a gente só vai importar aquele arquivo que eu acabei de mostrar para vocês. Então, from Django, import form. Como está na resta do projeto, a gente não precisa importar mais nada. Form. From Django, import forms. É forms, eu estava colocando form. Beleza, from Django import forms. E agora a gente tem esse arquivo forms, onde nós vamos criar os nossos formulários. E como que a gente faz isso? Muito parecido com o que a gente já fazia com os models. Nos models, a gente já não utilizava de classes para representar tabelas no banco de dados. Aqui nós vamos utilizar de classes do Python para representar formulários. Então, class, e aqui eu posso dar um nome. Esse formulário vai ser cliente. Vai ser um formulário para cadastro de clientes. Então, o que eu vou falar? Que esse cliente ele vai herdar de forms.form. Caio, onde que está esse esse form aqui? Se a gente entrar aqui dentro de form, nós temos lá esse arquivo form aqui, essa classe form, o que ela é? Por que eu estou conseguindo importar ela? Por quê? Eu não importei aqui from Django import forms, eu não importei a pasta form inteira. Então, se a gente olhar aqui, ó, eu estou importando forms. Mas como que eu consegui acessar form, a classe form que está dentro de forms, e tem a classe form? Eu não teria que fazer assim, ó, Caio, forms. Forms é esse daqui que a gente importou, então forms.form. Eu não teria que fazer isso? Na verdade, não. Você teria que fazer isso se o Django não tivesse feito isso daqui para você, ó. Então seria forms.forms aqui na verdade ainda. Forms.forms.form, ou seja, dessa pasta eu estou acessando este arquivo que estou acessando essa classe. Essa é a lógica do que eu ensinei para vocês até agora, não é? Mas, Caio, então por que essa importação aqui, forms.form, já me jogou direto para essa classe aqui? Que está dentro de forms, do arquivo forms, está dentro da pasta forms, está dentro do arquivo forms e tem a classe form. Isso funcionou porque dentro da pasta forms aqui, tem um arquivo chamado dunderInit.py, que simplesmente já faz essa importação para a gente, ó. Então aqui eu já estou falando, ó, from Django.forms.forms. Ele já faz o from Django.forms.fields também. Então, quando a gente faz essa importação aqui de from Django import forms, ele já vai rodar essa classe dunderInit e já vai trazer tudo aqui para a gente. Eu não tinha falado até então no curso sobre esse arquivo dunderInit aqui, que sempre é comum a gente ver em pastas que são de arquivos Python. Então, é para isso, uma das funcionalidades desse arquivo aqui é para isso. Quando a gente fizer essa importação, ele já vai rodar todas essas importações aqui também. Então, é como se para dentro dessa única importação, eu trouxesse todas essas, eu tivesse acesso a tudo isso. Então, com forms.form, eu consigo acessar aquela classe que está dentro do arquivo forms, que é esse arquivo aqui, ó, ok? E basicamente esse arquivo aqui essa classe form é simplesmente uma classe que herda de base form. E essa classe sim que vai implementar toda a questão de renderizar formulário, todas as questões de formulário aqui pra gente, ok, pessoal? Então, beleza. Criei essa minha classe e agora fica muito parecido com os models do Django. Porque lá a gente não utilizava. Ah, eu quero criar uma coluna nome que vai ser igual a models.charfield. Aqui, em vez de a gente utilizar models.charfield, a gente vai utilizar forms.charfield. E aqui, da mesma forma que o charfield lá do models tinha um maxlen, eu vou colocar aqui 100. Ok? Então agora eu vou colocar uma idade aqui também. Idade vai ser igual a forms.integerField e pronto, tá bom aqui para mim. Caio, o que isso significa? O que é esse charField? Se a gente entrar dentro do charFields, é para isso que serve uma pasta chamada fields que tem lá dentro. Aqui tem todos os campos
que eu posso definir. Então tem lá o char field, o integer field, o float field, o decimal field, o base temporal field, que eu não faço ideia do que seja, date field, né, na verdade, time field, date time field, temos também, cadê? Duration field, regex field, ou seja, todos os campos que você pode criar aqui no form está dentro desse field. Você ficou em dúvida? Caio, eu quero saber todos os campos que existem. Só dá uma olhada aqui, ó, image field, URL field, ou seja, existem dezenas e dezenas de campos que a gente pode criar aqui dentro do nosso formulário, assim como nas models. Então aqui no char field, você pode perceber, ó, o que eu tenho de dentro do init que eu posso passar? Max len, que ele começa como none, min len, strip, valor padrão que ele vai começar lá dentro do value. Então aqui a gente já pode definir dentro do init algumas características, ó. Então aqui o args também ele recebe. Então aqui uma das coisas que a gente passa é o max len, ou seja, a quantidade máxima de caracteres. Eu até achei muito aqui 100, vamos colocar 20. Ok? Então quando a gente for validar esse formulário, se ele tiver mais de 20 caracteres, ele não vai passar. Então, o que a gente precisa fazer? Se a gente vir aqui no nosso navegador e pressionar F5, não está aparecendo nenhum formulário. Até porque na nossa classe Forms, a única coisa que eu faço é eu falo, ó, existe um formulário que tem os campos nome e idade, eu não faço mais nada. Eu preciso falar onde que esse formulário vai ser exibido. Ele pode ser exibido em um lugar, 2, 3, 4, 5, ou nenhum lugar como está sendo agora. Para ele ser exibido, eu vou ter que vir aqui dentro de Views, e aqui dentro de Views eu vou ter que importar esse formulário. Então, eu vou importar lá, from.forms, import cliente. E agora aqui dentro da nossa fio home, que renderiza home.html, eu vou criar form, uma variável form, que poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser cliente com C minúsculo, por exemplo, mas eu gosto de chamar de form mesmo. Form vai ser igual a uma instância de cliente, então abre e fecha, parênteses. E agora é só enviar lá para o nosso template HTML. Então eu posso fazer assim, form, form. Feito isso, vai aparecer o formulário? Não. Se você se você assistiu todas as aulas de Django aqui no curso, você provavelmente já sabe o que tem que fazer. Sabe a tag de exibir alguma coisa na tela do Django? É ela que nós vamos utilizar. Então eu posso vir aqui e colocar aqui. Form. E agora sim, eu utilizei as tags abre e fecha chaves aqui para mostrar o formulário. Então eu tô falando, ó, exibe esse formulário para mim. Pressionei F5 e agora eu tenho lá o formulário com o campo nome, que vai ser um char field para eu digitar aqui meu nome, ó, posso digitar aqui, digitei mais de 20 caracteres, ele não deixa. Por quê? Se eu pressionar, se eu vir em inspecionar, vim aqui em Elements, olha só a estrutura HTML que ele criou pra gente. Ele criou um label com escrito nome, ou seja, aqui você vai digitar seu nome. O input, ele é do type text, com name, nome. O max len aqui de 20, ele já colocou pra gente automaticamente. Required, e o ID dele é igual a nome, ID nome. Então aqui também uma coisa que a gente pode reparar, ó, a gente não definiu um main len, a gente poderia definir. Ele está vindo também como required, ou seja, se eu tentar enviar esse formulário sem preencher o nome, ele não vai deixar. E olha só o integer field, ele está um pouco mais simples. Ele não tem um max len, ele é simplesmente um type number, name, idade, required, e o ID vai ser ID idade. O Django aqui sempre define. O nome do ID sempre vai ser ID underscore e o nome da variável de classe que você definiu lá na sua classe. Ok? Caio, mas eu não quero que o nome seja required. Como que a gente pode fazer? Se a gente vir aqui dentro de forms, vamos acessar o char field. O char field, olha só os campos que a gente tem. Max len, min len, strip e empty value. Caio, mas não tem nenhum campo, não tem aqui falando, eu quero definir lá como null, como blank, por exemplo. Se eu vim aqui, por exemplo, e vim, Caio, vai ser óbvio então, é meio que igual lá no Django. A gente não passava o parâmetro null, falava que ele é igual a true. Se a gente tentar fazer isso, vai dar erro, ó. Cadê? Deu erro, falou, ó, não é esperado o argumento null. Porque aqui dentro do char field, no def init, os únicos parâmetros que ele espera é max len, min len, strip, empty value e keywords. Então, Caio, cadê esses outros elementos? Só que aqui, olha só, dentro desse init, ó, esse daqui vai voltar lá na aula de programação orientada a objetos, pessoal. Estou fazendo isso aqui para vocês entenderem como que funciona a implementação do Django. Isso aqui é muito importante vocês entenderem. O Django, a gente pode perceber que o char field, ele herda de field, e field vai ter também o método underInit, o método construtor. Só que o char field, ele reescreve, ele sobrescreve o método init. Só que ele sobrescreve o método init, ele faz as suas operações que precisa fazer, só que o que ele faz? Ele também roda no próprio método init lá de super.init, ou seja, ele está rodando o método init dentro do próprio init que ele sobrescreveu do super. Quem que é o super dele? Quem que é a classe Py? Field. Ok, pessoal? Se você for com dúvida nisso daqui, é porque você deu uma esquecida lá das aulas de
de programação orientada a objetos, ok? Isso daqui a gente teve uma aula especificamente sobre esse super, que é muito importante. Então, vamos entrar dentro de field. Dentro de field, olha o que eu tenho aqui. Lá dentro do definite, required true. Ou seja, por padrão, required vem true. Caio, eu não quero que seja required, eu simplesmente passo aqui, ó, dentro de forms, required é igual a false. Feito isso, vamos pressionar um Ctrl S aqui para atualizar o servidor. Não está atualizando? Vou parar e rodar novamente. Pressionei F5. Agora, se eu vim inspecionar, olha só. Agora, o que nós temos? Lá o input, olha o que ele é. Type text, name, nome, maxlen 20 e o ID é ID nome. Nós não temos mais o required aqui dentro desse input, ok, pessoal? Ele não é um input mais obrigatório, tá? É simplesmente fazendo isso. Então, por isso que é importante a gente entrar a fundo nos conceitos de Python. Vocês só conseguem entender de como isso aqui funciona porque vocês já viram lá na aula de programação orientada a objeto o que é esse super. Porque senão vocês ficariam em dúvida. Mas, Caio, o Charfield só recebe esses métodos. Mas por ele estar sobrescrevendo o init e rodando o init da classe Py, e como o field ele tem todos esses campos, eu posso passar para o Charfield todos esses campos aqui. Error message, label, initial, show hide initial, localize, disable, label suffix. Tudo isso daqui, todos os campos que herdam de field e sobrescrevem o método init, chamando o método init também da classe field, vai ter todos esses campos aqui. E todos os campos, como o Charfield quanto o integer field, se a gente olhar o integer field, ele faz a mesma coisa, ó. O integer field, ele herda de field, ele tem também o método init, aqui vai ter alguns, dependendo, o integer field recebe alguns parâmetros. Por exemplo, aqui, ó, o Charfield, ele recebe mais parâmetros que o integer field. O integer field recebe simplesmente max value e min value. Só que ele também roda o super.init, ou seja, ele está rodando o init lá de field. Ou seja, eu posso passar para o integer field required também, ou qualquer outro daqueles parâmetros, ok, pessoal? Então, basicamente, essa aula fica por aqui. Nós renderizamos o nosso formulário, entendemos um pouco de como que funciona esses campos aqui, esses fields de formulários do Django, ou seja, eles estão dentro de fields, cada um desses campos que herdam de field, e field implementa uma class que é geral, ou seja, todos esses outros campos, como integer field, char field, float field, datetime field, todos eles vão herdar de field. Ok, pessoal? E a gente pode utilizar dentro do arquivo forms que nós criamos dentro do nosso app. E a gente vai criar uma classe com qualquer nome que vai herdar de forms.form. E a gente cria aqui os nossos campos de formulário. Lá dentro de view, a gente vai criar uma instância desse formulário, sempre lembrando de importar. Envie isso daqui para o HTML. E no HTML, a gente simplesmente manda exibir este formulário. Ok, pessoal? Então é isso, essa aula. Um abraço e até a próxima.